História. Pode-se dizer que cada indivíduo, assim como todos os homens, visa a um certo fim em comum, o qual determina o que escolhe e o que evita. Tal fim é, em suma, a felicidade e seus constituintes. Vamos, então, apenas a título de ilustração, verificar qual é, em geral, a natureza da felicidade e quais os elementos de suas partes constituintes, pois todo aconselhamento no sentido de se fazer coisas ou de não as fazer está relacionado à felicidade e às coisas que o favorecem ao, ou ao prejudicam o que quer que crie ou aumente a felicidade ou alguma parte da felicidade. Devemos fazer o que quer que destrua ou dificulte a felicidade ou dê origem ao seu oposto. Não devemos fazer. Pode-se definir felicidade como prosperidade combinada à virtude, ou como independência de vida, ou como gozo seguro do máximo de prazer, ou como uma boa condição de propriedade e corpo, junto com o poder de proteger sua própria propriedade e seu corpo e fazer uso deles. Que a felicidade é uma ou mais dessas coisas. Todos bem concordam. De tal definição de felicidade. Seguem-se que suas partes constituintes são bom nascimento, abundância de amigos, bons amigos, riqueza, bons filhos, abundância de filhos, uma velhice feliz, bem, como excelências corporais, como saúde, beleza, força, grande estatura, poderes atléticos, ao lado da fama, da honra, da boa sorte e da virtude. O homem não pode deixar de ser completamente independente quando possui tais bens internos e externos, pois, além destes, não há outros para se ter. Os bens da alma e do corpo são internos, como nascimento, amigos, dinheiro e honra são externos. As demais acredita-se que se deve possuir recursos e sorte para tornar sua vida verdadeiramente segura. Como já verificamos, o que é felicidade em geral. Tentemos agora verificar o que são essas suas partes. Assim, bom nascimento em uma raça ou estado significa que seus membros são nativos ou antigos, que seus primeiros líderes foram homens distintos e que desde deles surgiram muitos que se destacaram por qualidades que admiramos. O bom nascimento de um indivíduo, que pode vir tanto do lado masculino como do feminino, implica que ambos os pais são cidadãos livres e que, como no caso do Estado, os fundadores da linhagem foram notáveis por sua virtude, riqueza ou outro aspecto altamente valorizado, e que muitas pessoas insígnias pertencem à família, aos homens e às mulheres, aos jovens e velhos. As expressões posse de bens, filhos, de bons filhos e de muitos filhos têm um significado bastante claro. Aplicadas a uma comunidade, significam que seus jovens são numerosos e que de boa qualidade, bons em relação a excelências físicas, como
estatura, beleza, força, poderes atléticos e também em relação às excelências da alma, que em um jovem, são temperança e coragem, aplicadas ao indivíduo, significam que seus filhos são numerosos e que gozam das suas qualidades descritas. Tanto homens quanto mulheres estão aqui incluídos. As experiências das últimas, são, dentre as físicas, beleza e estatura, dentre as da alma, como é de, mente, e uma ocupação que não seja sórdida. As comunidades, tanto quanto os indivíduos, não devem carecer de nenhuma dessas perfeições, nem suas mulheres, nem seus homens, em lugares onde, como entre os lacedemônios, o estado é ruim para com as mulheres. Quase metade da vida humana é estragada. Os constituintes da riqueza são a abundância de dinheiro e de terras, posse de numerosas, grandes e belas propriedades, bem como posse de numerosos e belos implementos, gado e escravos. Todos estes tipos de propriedade são nossos. São seguros, cavaleirescos e úteis. Os tipos úteis são aqueles que são produtivos. Os tipos cavaleirescos são aqueles que proporcionam prazer. Por produtivos, refiro-me àqueles dos quais obtemos nossa renda. Por aprazíveis, aqueles dos quais não obtemos nada que valha a pena mencionar, exceto o seu uso. O critério de segurança é a posse da propriedade em tais lugares e sob tais condições, de modo que seu uso esteja sob nosso poder, e é nosso se estiver sob nosso próprio poder dispor de tal propriedade ou mantê-la. Por dispor dela, quero dizer, dá-la ou vendê-la. A riqueza, como um todo, consiste em usar coisas em vez de possuí-las. É de fato a atividade, isto é, o uso da propriedade que constitui a riqueza. Fama significa ser respeitado por todos ou ter alguma qualidade desejada por todos os homens, ou pela maioria, ou pelos bons, ou pelos sábios. A honra é o sinal de que alguém é famoso por fazer o bem. Ela é primeiramente e de maneira apropriada atribuída àqueles que já fazem o bem e também a quem pode fazer o bem no futuro. Fazer o bem refere-se à prevenção da vida e dos meios de vida, ou à riqueza, ou a alguma coisa das boas coisas que é difícil obter sempre, ou um lugar ou um momento específico, pois muitos obtêm honra por coisas que parecem pequenas, mas o lugar e a ocasião a legitimam. Os constituintes da honra são sacrifícios, celebração, em verso ou prosa, privilégios, concessões de terras, assentos de honra em celebrações cívicas, sepultamento estadual, estátuas, manutenção pública entre estrangeiros, respeito e cessão de lugar, e tantos presentes quantos vejam considerados entre vários grupos de homens, como marca de honra. Afinal, um presente não é somente a concessão de uma propriedade, mas também um sinal de honra e que explica
porque todas as pessoas que amam a honra, bem como as que amam o dinheiro, o desejam. O presente traz a ambos o que eles querem, uma propriedade, que é o que os amantes do dinheiro desejam, e a honra, que é o que os amantes da honra desejam. A excelência do corpo é a saúde. Isto é uma condição que nos permite, enquanto nos mantemos livres de doenças, fazer o uso do nosso corpo, pois muitas pessoas são saudáveis, como dizem que eram erótico, erudito, erótico, erótico. E essas ninguém pode parabenizar por sua saúde, pois tem que se obter de tudo ou quase tudo que os homens fazem. A beleza varia com o tempo de vida. Varia com o tempo de vida. Um jovem, a beleza é a posse de um corpo apto a suportar o esforço da corrida e de competições de força, que significa que ele é agradável ao olhar e, portanto, atleta politicamente são os mais belos, sendo naturalmente aptos tanto para competições de força quanto para as de velocidade. Para o homem, em seu auge, a beleza é a aptidão para o esforço da guerra, juntamente com uma aparência agradável, mas ao mesmo tempo formidável. Para um velho, é ser forte o suficiente para despender o esforço necessário e estar livre de todas as deformidades da velhice que causam dor a outros. Força é o poder de mover outra pessoa à sua vontade. Para isso, deve-se puxá-la, empurrá-la, levantá-la, prendê-la ou agarrá-la. Assim deve-se ser forte de todas essas maneiras, ou pelo menos de algumas. Ter excelência em tamanho significa superar pessoas comuns em altura, corpulência e amplitude, o suficiente, porém, sem que isso torne seus movimentos mais lentos. A excelência atlética do corpo consiste em tamanho, força e agilidade, em implicando força aquele que pode lançar suas pernas à frente de uma certa maneira e movê-las rapidamente e para longe. É bom em correr aquele que pode agarrar-se e segurar-se. É bom em lutar aquele que pode derrubar o adversário com o golpe certo. É um bom boxeador aquele que pode fazer essas duas últimas coisas. É um bom pancratiasta, enquanto aquele que pode fazer tudo isso é um atleta polivalente. A felicidade na velhice refere-se à sua chegada de forma lenta e indolor, pois o homem não dispõe de tal felicidade se envelhece rapidamente ou tardiamente, porém dolorosamente. Ela advém tanto das excelências físicas como tão quanto da boa sorte. Se o homem não estiver livre de doenças, ou se for forte, ele não estará livre do sofrimento, nem pode continuar a viver uma vida longa em dolor, a menos que tenha boa sorte. Há, na verdade, a capacidade para uma vida longa que é deveras independente de saúde ou força, pois muitas pessoas vivem muito sem as excelências do corpo. Contudo, para nosso propósito atual, não há utilidade em entrar em detalhes quanto a isso. As expressões posse de muitos amigos e posse de bons amigos não carecem de explicação, pois definimos um amigo como alguém que sempre tentará por você fazer o que ele considera fazer-lhe bem.
Aquele por quem muitos sentem assim possui muitos amigos. Se esses são homens dignos, ele tem bons amigos. Boa sorte significa aquisição ou posse de todas ou da maioria, ou das mais importantes das coisas boas que são agradáveis, que são devidas à sorte. Algumas das pessoas que são devidas à sorte também podem ser adquiridas pela arte, mas muitas são independentes dela, como aquelas que são devidas à natureza, embora com certeza coisas devidas à sorte possam, na realidade, ser contrárias à natureza. Assim, a saúde pode ser conquistada pela arte, mas a beleza e a estatura dependem da natureza. Todas essas coisas são coisas boas que despertam inveja. São como classe, o resultado da boa sorte. A sorte também é a causa de coisas boas que acontecem contrariamente ao que normalmente se espera, como quando, por exemplo, todos os seus irmãos são feios, mas você é bonito, ou quando encontra um tesouro de todos os outros que todos os outros ignoram, ou quando um míssil atinge o homem ao seu lado e não o atinge, ou quando você é o único a não ir a um lugar que acostumava frequentar, enquanto outros vão lá pela primeira vez e acabam mortos. Todas essas coisas são consideradas porções de boa sorte. Quanto à virtude, ela está intimadamente ligada ao tema do elogio, e assim deveríamos para defini-la quando viermos a discutir este assunto. 6.